Gravando. Então, para falar sobre gestão democrática, eu acho importante a gente fazer uma recapitulação histórica, né? Para entender por que que isso virou uma bandeira, por que que isso virou uma questão. E como é que essa bandeira foi aos poucos, ao longo da história, de alguma certa forma deturpada. Vamos explicar isso por quê, tá? Então, eu acho que um marco importante é a ditadura militar de 64 a 85, onde a gente tem um governo autoritário, né? Se rompe o Estado de Direito, tem um estado de exceção. E nesse período, então, o governo militar tinha como estratégia política controlar, né, para fazer com que a escola realmente fosse um aparelho ideológico do Estado, controlar o que antes aconteceria de forma democrática, né, que é a eleição de diretor e todos os dirigentes das instituições. Isso era imposto pelo governo militar. Então, eles colocavam diretores interventores, muitas vezes completamente alheios à estrutura escolar, à comunidade escolar. Isso não acontecia só na escola, mas também nas universidades, né? Um resquício que a gente tem disso é a lista tríplice para reitor na universidade, que se manteve, não sei porquê, depois do período de redemocratização manteve-se isso, né? Acho que isso é uma coisa bem atual que todo mundo se lembra, e se lembra recentemente por conta das intervenções do atual presidente, né, do Bolsonaro, em não respeitar a decisão da comunidade universitária para a eleição dos seus reitores, né? Porque normalmente funciona assim. A comunidade universitária elege de forma democrática 3 possíveis reitores e o governo federal, dentro dessa lista tríplice, escolhe normalmente no período democrático. O que todos os presidentes fizeram era acolher aquele que teve mais votos pela consulta popular da comunidade, tá? Isso acontecia na ditadura militar, só que o governo escolhia quem ele quisesse, tinha muito problema por conta disso. Isso acontecia nas escolas também, tá? No período, então, de redemocratização, a gente tem aí no começo dos anos 80, ainda sob a ditadura militar, né? É importante a gente lembrar que a redemocratização foi um processo lento e gradual, protagonizado pelos próprios militares, né? Aí com a figura do João Figueiredo, que dizia que ia transformar, que ia fazer uma abertura de todo jeito, à força, né? Bem ao estilo militar. Que ele dizia que eu prendo e arrebento, quem não quiser abertura eu prendo e arrebento. Um paradoxo interessante, né? Então, nesse período houve muitas greves, muitos movimentos de educadores, de pessoas ligadas à educação, e desses movimentos saiu em 1984 ou 85, agora me confundo um pouco, a Carta de Goiânia, que é um documento muito importante, né? Com vários pontos. Nesse momento a gente já estava organizando a Constituinte, né? Uma nova Constituição, pensando numa nova Constituição. Já tinha caído realmente o governo militar, a gente já tinha um primeiro governo civil. Então, esses educadores constroem a Carta de Goiânia com várias bandeiras para reverter os efeitos maléficos da ditadura militar, das políticas educacionais empreendidas na ditadura militar no Sistema Nacional de Educação no Brasil, tá? Uma dessas bandeiras é justamente a gestão democrática, né? Então, a gestão democrática é uma bandeira de redemocratização da própria educação. Então, qual era a defesa? Que os diretores de escola e os reitores fossem escolhidos pela comunidade por voto, né, através de um processo democrático, e que seguisse critérios técnicos, né, e não políticos, né, que escolhesse pessoas que fossem aptas a gerir as questões escolares, né, que tivessem uma formação e tal.
Muito bem, isso foi contemplado na LDB de 96 e foi uma vitória para o movimento, né? Acontece que, em paralelo a isso, nos anos 90, então a LDB em 96, né, a gente já tem um outro cenário. Com a LDB de 96, a gente tem governo do Fernando Henrique Cardoso, a reforma administrativa, né? E a gente já começa o Brasil começa de uma forma muito severa, né, a se alinhar na lógica neoliberal do Estado mínimo. Dentro dessa lógica, o que a gente vê nessa mesma LDB que garante o direito da gestão democrática nas escolas, né? Dentro dessa mesma LDB, a gente tem um esvaziamento daquilo que seria um Sistema Nacional de Educação. Na verdade, essa expressão não aparece no texto final, né? Aparece no substitutivo do Jorge Hadi, mas na versão final, que é aprovada e assinada pelo Darcy Ribeiro, já não aparece esse termo, mas aparece o termo Sistema Nacional de Avaliação, né? Então, começa a ser implementada essa lógica de descentralização. Isso é importante a gente pensar. Quando a gente está pensando em gestão democrática, a gente está pensando numa descentralização, né? Ou seja, o poder central não ter direitos, né, de impor uma gestão no âmbito local. Isso é uma coisa muito positiva, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Isso é complexo, porque a gente pensa assim, descentralização é sempre legal? Centralização é sempre bom? Não, né? Em geral, a centralização está ligada aos estados autocráticos, né? Mas, hoje em dia, a gente vê que dentro do modelo neoliberal, também o excesso de descentralização é o que caracteriza justamente o Estado mínimo, né? Quer dizer, algumas funções clássicas do Estado deveriam ser mantidas e centralizadas. O que acontece dentro desse paradigma neoliberal? O que acontece é uma descentralização das responsabilidades, o governo se desresponsabiliza, inclusive financeiramente, através das políticas de fundos, né? Onde há menos aporte da União, mas centraliza a avaliação. O que quer dizer isso? A gente começou, desde o Fernando Henrique Cardoso, a criar sistemas de avaliação de grande escala, financiados pelo poder central, tá? E o que isso tem a ver com gestão? Parece que não tem nada a ver, né? Mas o que acontece é que pouco a pouco isso foi iniciado no governo Fernando Henrique e aprofundado, ampliado e aprofundado no governo do Lula. De tal forma que hoje a gente tem o controle, né? Foi o Lula que criou isso, que é o IDEB, que é um controle por resultados, por unidade escolar. Então, através do IDEB, a gente cria uma situação de competição por recursos, porque os recursos são dados por uma lógica meritocrática. Aquelas escolas que conseguem melhor pontuação têm mais recursos e, consequentemente, isso gera um feedback positivo, né? Isso é retroalimentado, né? E dentro dessa lógica de descentralização, então, repara, a centralização é na avaliação e a descentralização é nas decisões, na gestão. A gestão é descentralizada, tá? Só que uma gestão descentralizada com poucos recursos e com pouco apoio técnico da União. Esse apoio técnico, ele vai existir, mas em função dos resultados, que a gente chama de accountability, né? Que é essa responsabilização da unidade escolar. Então, essa descentralização não chega só a níveis estaduais, municipais, mas ela se pulveriza a nível local, a nível de unidade escolar, né? E todos os programas de redistribuição, que é uma das funções constitucionais da União, das poucas, né,
que é avaliação, redistribuição e suplementação da União, todos esses recursos são passados diretamente para a escola. Isso é uma vantagem de alguma forma, porque dificulta dificulta em parte, mas sempre se dá um jeitinho, né? O desvio de recursos. Mas o que acontece? Cada unidade escolar, ela ficou cheia de responsabilidades, né? É como se o sistema dissesse assim: vocês queriam descentralização, então agora tomem, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Então, assim, e não tem um Deus quer dizer, esse Deus seria o próprio mercado, né? A competição que geraria a qualidade. Essa é a aposta do modelo neoliberal, né? Então, o que acontece? Dentro desse modelo, a gente tem uma gestão democrática, né? A comunidade tem agora direito de escolher os seus representantes, só que esse diretor de escola, dentro desse modelo, ele passa a ser um gestor empresarial, né? Sendo que ele não tem apoio técnico para exercer essa função, ele não tem formação, a gente não tem essa formação nos cursos de pedagogia, sem falar que muitos professores da rede básica sequer têm o curso de pedagogia, né? E os que têm não foram em universidades públicas, né? São universidades privadas, muitas vezes à distância, tem uma formação bastante precária, né? Essa é a situação da formação de professores no Brasil hoje ainda, e esses gestores então são mais sobrecarregados ainda com essas funções administrativas, né? Para falar um pouco sobre isso, em 2010, 2011 mais ou menos, assim, eu coordenei um curso de gestão no município de Angra dos Reis, que era oferecido para diretores de escola. Nosso público eram os diretores de escola. E as queixas eram essas, né? Eu vi na prática diretores de escolas sobrecarregadíssimos, exaustos, né? Dizendo que tudo que eles tinham que fazer eram planilhas, prestação de contas, essa lógica do accountability, né? Então você recebe pouco dinheiro, pouco apoio técnico e tem que dar resultados. Tem que oferecer resultados e tem que melhorar o IDEB, porque se você não tem o IDEB bom, você ganha menos recursos no ano seguinte, tá? Então, qual é a queixa desses diretores? A queixa desses diretores é que todo o aspecto pedagógico ficou fora da alçada deles, porque eles estão tão sobrecarregados com a gestão administrativa da escola, né, em captar recursos, em disputar os poucos recursos entre as unidades escolares, né, que eles realmente não têm condições, eles ficam sobrecarregados e não têm condições de atacar, de resolver as questões, de pensar nas questões pedagógicas da escola, né? Reuniões pedagógicas, tudo isso vai esvaziando e a escola vai se tornando uma unidade empresarial. Quando a gente fala unidade empresarial, tem a ver com público, com privado, com as parcerias, PPP. Não exatamente, mas a lógica privada, né, que é a lógica do interesse particular, é a que prevalece, né? Então a gente tem uma distorção daquilo que foi uma bandeira de esquerda, né? Isso em 85 com a Carta de Goiânia, e é um alerta para a gente, né? Perceber como bandeiras aparentemente progressistas podem ser apropriadas por discursos conservadores, discursos, vamos pensar aqui, conservadores, discursos que não privilegiam o interesse coletivo, mas sim o interesse privado, né? E há essa perversão, né? É uma perversão, porque você inverte a situação, né? Uma coisa que era para ser legal
passa a ser perversa, né? Tipo, o feitiço vira contra o feiticeiro. Acho que é mais ou menos isso que aconteceu com a gestão democrática, né? Tem um filme que se chama, um filme dos anos 90, um filme francês que se chama Quando Tudo Começa, Ça commence aujourd'hui. Esse filme tem uma situação muito interessante eu recomendo muito para entender a questão da gestão democrática, que é uma escola francesa que vive numa cidade, que funciona numa cidade onde tem uma população de mineiros que ficam desempregados, né? Tem uma crise de emprego muito grande, que é o que vai acontecendo com o capitalismo avançado, né? Com a mudança dos modos de produção e tal, e muita miséria, muita falta de recursos e tal, e a gestão da escola, o que acontece? O poder público passa pouquíssimos recursos para a escola, e com os poucos recursos que tem, o diretor de escola, que é o protagonista principal desse filme, ele tem que se virar com aquele pouco recurso, né? E ele resolve as coisas democraticamente. Só que quando o poder público avalia esse diretor entra em conflito com o prefeito querendo mais recursos, né? Porque a escola é roubada, a escola sofre violência dos grupos marginalizados da região, de jovens adolescentes que não têm perspectiva de vida e tudo, e o diretor acaba virando acaba virando a função de gestão, acaba virando uma função quase messiânica, né, a ponto dele misturar a vida particular dele com a vida da escola, emprestar por exemplo, uma câmera de filmar para a escola, para ajudar nos processos pedagógicos, dos projetos que eles queriam desenvolver, né? Então, do próprio gestor pagar com dinheiro do seu próprio bolso merenda escolar para as crianças que não têm dinheiro de contribuir com a merenda escolar, né? Então, são situações absurdas assim, e ele se defronta e entra num conflito com o representante do Estado, que no caso é o prefeito. E então o prefeito, para punir este gestor, o que ele faz? Quando ele vai avaliar a atividade desse gestor, ele dá uma nota baixa para esse gestor. Isso significa que ele perde uma porção de direitos para a própria escola, tá? Esse é um filme dos anos 90, começo dos anos 90, não me lembro exatamente o ano. E aí a escola resolve democraticamente dentro do plenário, né, do pleno da escola, que funciona de forma muito democrática realmente, eles decidem, e harmoniosa, eles decidem então fazer uma solicitação dizendo que a escola tem uma demanda emergencial, né, que ela precisaria de recursos porque ela vive uma situação crítica, tá? E isso é uma ameaça para o governo. Então, o que o governo faz? Ele dá uma chamada nesse diretor diretamente e diz, dessa forma, né, ele se vinga, né, e ameaça a ação desse diretor, o diretor usa um recurso que ele tem da gestão democrática, né, mas quando o resultado dessa gestão democrática não interessa ao prefeito, né, ele pune o diretor e responsabiliza o diretor. E tem uma fala maravilhosa, preciosa nesse filme, onde o diretor argumenta, não, mas olha só, isso não foi uma decisão minha, isso foi uma decisão do colegiado, né? Foi uma decisão democrática. Vocês não dizem que a gente tem que fazer uma gestão democrática? Então, a gente fez e a decisão foi essa, solicitar o auxílio emergencial para essa escola. E o prefeito responde assim, você leu bem as leis, é preciso fazer gestão democrática,
mas nem sempre, não quando ela não nos favorece. Então, eu acho que é isso, né? Então, na verdade, hoje houve uma perversão da ideia de gestão democrática e, por incrível que pareça, hoje a gestão democrática é um instrumento que serve ao ideal neoliberal e ao funcionamento da escola como um setor empresarial, né? Dentro dessa lógica de competitividade, produtividade, accountability, né? E responsabilização e pelos resultados. É isso, muita luta pela frente ainda.